Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristiano na área para a nossa leitura de hoje. Como é que vocês estão? Hein? Compartilhe, como é que vocês estão? Como é que está sendo a experiência? Tem algumas pessoas que já estão comentando aqui. Como é que está sendo essa jornada aí da palavra de Deus? Cara, isso é muito importante, gente, muito importante. Se soubessem o quanto isso é importante, você ler a Bíblia todos os dias, cara, o pessoal leria mais. Leria bem mais. Leria mais. Então vamos para a nossa leitura hoje de 129. Vamos deixar que ela nos enche no dia de hoje. Bora. Muito bem, vamos lá. Estamos aí na nossa leitura de 129. Hofni e Finéias morreram. Eli também. E agora começa a caminhada de Samuel dentro do reino como juiz do período dele. E a história é comprida, longa. A gente vai ter muitos momentos, porque Deus ele tem falado, a gente viu ontem, que Deus tem falado bastante com Samuel. Ele tem experimentado a voz de Deus diretamente para ele. E as pessoas têm visto isso. E agora estamos aí. Vai correr bastante a história e o envolvimento de Saul, Davi, nossa, bastante coisa. Então, se aproxime da palavra, venha junto comigo, vamos ler isso aí. 1 Samuel 5:1 até 7:17. Diz assim: Depois que tomaram a arca de Deus, os filisteus a levaram no campo da batalha de Ebenezer para a cidade de Asdod. Levaram a arca de Deus para o templo Dagon e colocaram ao lado de uma estátua de Dagon. Contudo, na manhã seguinte, quando os moradores de Asdod se levantaram, viram que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Então levantaram Dagon e puseram de volta ao seu lugar. Na manhã do outro dia, porém, viram que tinha acontecido a mesma coisa. Dagon estava caído novamente com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Aí, ó. Dessa vez, a cabeça e as mãos de Dagon tinham se quebrado e estavam junto à porta da entrada. Somente o corpo permanecia intacto. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e aqueles que entraram em seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta. Então a mão do Senhor pesou sobre os moradores de Asdod e dos povos vizinhos e os feriu com uma praga de tumores. Quando o povo de Asdod viu o que estava acontecendo, exclamou: Não podemos mais ficar com a arca de Deus, do Deus de Israel. A mão dele pesou sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Então reuniram os governantes da cidade dos filisteus e lhes perguntaram: O que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? Os governantes responderam: Levem a arca para a cidade de Gate. Então levaram a arca do Deus de Israel para Gate. Mas quando a arca chegou a Gate, a mão do Senhor pesou sobre a cidade. Feriu com uma praga de tumores os homens de lá, tanto os jovens como os velhos, e houve grande pânico. Por isso enviaram a arca de Deus para a cidade de Ecrom. Mas quando os habitantes dali viram que ela entrava na cidade, exclamaram: Por que estão trazendo a arca do Deus de Israel para cá? Querem matar todo o nosso povo? Reuniram mais uma vez os governantes filisteus e suplicaram: Mandem a arca do Deus de Israel de volta para sua própria terra, para que não mate todo o nosso povo. Pois a mão de Deus já pesava sobre a cidade, e um pavor mortal espalhava por todo lugar. Os que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Ao todo, a arca do Senhor permaneceu 7 meses em território filisteu. Então os filisteus chamaram seus sacerdotes e adivinhos, e lhes perguntaram: O que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos como devemos mandá-la de volta para a sua própria terra. Eles responderam: Se vocês vão mandar a arca do Deus de Israel de volta, enviem com ela uma oferta pela culpa, para que cesse a praga. Então, se forem curados, saberão que foi a mão dele que causou a praga. Que tipo de oferta pela culpa devemos enviar? Perguntaram os filisteus.
Eles responderam: uma vez que a mesma praga atingiu vocês, os seus 5 governantes, façam 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, como os que devastaram sua terra. Façam essas imagens de tumores e de ratos para mostrar honra ao Deus de Israel. Quem sabe ele pare de afligir vocês, seus deuses e sua terra. Não endureçam o coração como fizeram o faraó e o egípcio, que deixaram Israel partir quando Deus os castigava severamente. Agora construam uma carroça nova e escolham 2 vacas que tenham acabado de dar cria e sobre as quais nunca tenha sido colocado a canga de um arado. Atrelem as vacas à carroça, mas prendam num curral os bezerros recém-nascidos. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ao lado dela ponham uma caixa com os objetos de ouro que vocês enviaram como oferta pela culpa. Então deixe as vacas irem para onde quiserem. Se elas atravessarem a fronteira da nossa terra e se dirigirem a Bet-Semes, saberemos que foi o Senhor que trouxe sobre nós essa grande calamidade. Do contrário, saberemos que não foi a mão deles que pesou sobre nós, mas que isso aconteceu por acaso. Os filisteus seguiram as instruções. Atrelaram 2 vacas à carroça, prenderam num curral os bezerros recém-nascidos, colocaram sobre a carroça a arca do Senhor e a caixa com os ratos de ouro e tumores de ouro. E de fato as vacas não se desviaram nem para um lado nem para o outro, mas seguiram diretamente pela estrada para Bet-Semes, mugindo por todo o caminho. Os governantes filisteus as acompanhavam até a fronteira de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale e quando viram a arca se encheram de alegria. A carroça entrou no campo de um homem chamado Josué e parou ao lado de uma grande pedra. Então o povo quebrou a pedra da carroça para fazer fogo, a madeira da carroça para fazer fogo. Pedra, complicado fazer fogo, né? Matou as vacas e as ofereceu ao Senhor como holocausto. Os homens da tribo de Levi retiraram da carroça a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro, e os colocaram sobre uma grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu ao Senhor sacrifícios e holocaustos. Os 5 governantes filisteus viram isso tudo e no mesmo dia voltaram para Ecrom. Os 5 tumores de ouro enviados pelos filisteus ao Senhor como oferta pela culpa eram presentes dos governantes de Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom. Os 5 ratos de ouro representavam 5 cidades filisteias e os povoados ao redor, controlados pelos 5 governantes. Aí, lembre-se, 5 governantes. Teve um judeu que falou sobre isso. Por que Davi pegou 5 pedras? E esse era o dilema. Ele falou assim, o judeu, ele falou, e a gente vê na Bíblia, na época tinha 5 governantes dos filisteus. E quando, nós vamos ver lá, quando Golias afrontou o exército do Deus vivo, assim diz a palavra, na verdade, os filisteus, quando eles iam atacar um povo, eles iam os 5 governantes, eles se juntavam e iam lá. E os 5 governantes, eles tinham 5 gigantes, esses 5 gigantes que governavam essas 5 cidades. E quando Davi pega 5 pedras, ele pega uma pedra para cada gigante. Tanto que mais para frente nós vamos ler que através das mãos de Davi, né, dos seus guerreiros e tudo mais, os outros 5 foram mortos. 5 pedras. Então 5 ratos, 5 tumores, são 5 governantes dos filisteus. E essa é a sacada, é isso que o judeu tem dos seus relatos, né? Seguindo, a grande pedra sobre a qual a arca do Senhor foi colocada se encontra até hoje no campo de Josué de Bet-Semes, como testemunha do que aconteceu ali. O Senhor matou os 70 homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor. E o povo chorou muito por causa da grande matança. Quem pode estar na presença do Senhor, esse Deus santo? Clamaram. Para onde mandaremos a arca daqui? Então enviaram mensagem ao povo de Quiriate e Jearim e disseram: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham buscá-la. Então os homens de Quiriate e Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a cidade de
Abinadab numa colina e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Parece uma pausa nessa caminhada aí, uma história que fala sobre exatamente a arca, né, e o seu envolvimento, e fala que ficou 20 anos lá, né, em Kiriat Jearim. E aí continua. Aí voltamos de novo para Samuel, né? Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livre-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. Então Samuel lhes disse: reúnam todo Israel de Mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispá e tiraram água do poço e derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram seus exércitos e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Não pare de clamar ao Senhor nosso Deus para que Ele nos salve dos filisteus, imploraram a Samuel. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Bet-Car, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e o colocou entre a cidade de Mispá e Gesana. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram derrotados e não voltaram a invadir Israel por algum tempo. Durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus. As cidades israelitas que os filisteus tinham conquistado entre Ecrom e Gate foram devolvidas a Israel junto com o restante do território que os filisteus haviam tomado. E houve paz entre Israel e os amorreus naquele dia. Samuel continuou como juiz em Israel pelo resto de sua vida. A cada ano viajava pelo território e julgava o povo de Israel em 3 locais. Primeiro em Betel, depois em Gilgal e por fim em Mispá. Então voltava para sua casa em Ramá, de onde liderava Israel como juiz. Ali Samuel construiu um altar ao Senhor. João 6, 1, 21. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu:
diga ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os pães, e todos comeram à vontade. Depois de todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer este sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, mas de modo que se retirou sozinho para o monte. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção ao Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo um vento forte veio sobre eles, o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 a 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. Imagina tudo que os discípulos não passaram com Jesus. Deveria ter sido fantástico. Vamos lá, Salmo 106, 13 a 31. Depressa, porém, esqueceram-se de que ele havia feito. Não quiseram esperar por seus conselhos. No deserto, os desejos do povo se tornaram insaciáveis. Puseram Deus à prova naquela terra desolada. Ele atendeu aos seus pedidos, mas também lhes enviou uma praga. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, o sacerdote consagrado ao Senhor. Por isso a terra se abriu e engoliu Datã, e sepultaram Abirão e outros rebeldes. Fogo desceu sobre aqueles que os seguiam, uma chama consumiu os perversos. No monte Sinai fizeram um bezerro, prostraram-se diante de uma imagem de metal. Trocaram seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito. Atos maravilhosos na terra de Cã, feitos notáveis no Mar Vermelho. Por isso declarou que os destruiria, mas Moisés, seu escolhido, pôs-se entre ele e o povo e suplicou-lhe que afastasse sua ira e não os destruísse. Eles, porém, se recusaram a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. Em vez disso, resmungaram em suas tendas e não deram ouvidos ao Senhor. Assim ele jurou solenemente que os mataria no deserto, que dissiparia seus descendentes entre as nações e os enviaria para o exílio em terra distantes. Depois juntaram-se aos adoradores de Baal em Peor, chegaram a comer sacrifícios oferecidos a mortos. Com todos esses atos, provocaram a ira do Senhor. Por isso, uma praga se espalhou entre eles. Finéias, porém, teve coragem de intervir, e a praga foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Provérbios 14, 32, 33. O perverso é destruído por sua maldade, mas o justo encontra refúgio, mesmo na hora da morte. A sabedoria é perseverada no coração sensato. Não é possível encontrá-la entre os tolos. Terminamos nossa leitura. Agora vai começar a ficar emocionante a vida de Samuel, a sua caminhada. Temos aí algumas histórias, né? E terminamos a nossa leitura 129. Que legal que você está aí, fico muito feliz. Compartilhe, acesse, comente, fale, incentive as pessoas, inscreva-se no canal, dá um like, compartilhe, ative o sininho para não perder as leituras,
para que esse canal possa engajar e levar essa notícia da leitura, essa inspiração da leitura da palavra para as pessoas, ok? Eu fico por aqui, dito isso, Deus abençoe vocês, aguardo vocês para a leitura de amanhã.